Demorei muito tempo, sabia? Pra conhecer uma piroca de perto. Mentira, Muitos anos, é isso que eu ia porque essa perguntar. fase Evangê, ela perdurou. Era um eco que gritava aqui, ó. até Mas eu pedi pra minha produção, falei, eu quero fazer o Pode a Pop por um único motivo. Eu preciso que as pessoas acreditem que eu sou bicha. Eu vou noivar. Eu não acredito. Não, vai falar. Quero casar com você! Aê! Passada, menina, pedido de casamento. Nossa! Essa coisa do comediante, do palhaço triste, né? Isso existe, isso é muito real, porque a gente só consegue olhar, enxergar comédia pra quem observa a vida. Jogava toda a atenção pra outra bicha. Falei assim, Entendi. ele é bicha ali, ó. Tava vindo muita coisa acontecendo. Tinha proposta do SBT, proposta de um monte de lugar. Eu cheguei aí no SBT para assinar contrato com uma produção na época. E agora você vai ver Internet para você. o Pode é Pop! Boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Amiga mulher, seja bem-vinda a essa revista semanal de inutilidades da senhora do mundo gay. Eu sou Henrique Martinez, aqui, olha, o seu Windham Bonner da noite. E ele é Everton Franzói. Franjas hoje pro nosso convidado maravilhoso. Eu tô mais pra aquela mulher da Caixa do Palito da... A Marisa Maior? Não, a Não? Caixa do Palito da A Gina. A Gina indelicada, A amiga Gina mulher. delicada. E você, menina, tá esperando o quê pra se inscrever no nosso canal? Se inscreva no canal, bicho. Ativa o sininho de notificação pra ir mais vídeos do podcast pra você. Tem a gente em todas as páginas do Pod a Pop Cortes, com os melhores momentos da nossa entrevista. Tem o Deezer, Spotify, SoundCloud, TikTok. Também tem o Kawaii, que é Kawaii que eu acho que fala. Kiwai. Então coloca lá o Pod a Pop pra vocês terem várias informações da gente. Vários vídeos babadeiros pra você se divertir. E agora a gente tá se arriscando em fazer uns vídeos em casa, né? Conta. É uma coisa caseira, entendeu? Tá bem caseira, É, tá brasileirinhas, uma menina. coisa brasileirinhas. Mais conteúdo aberto pra senhora também acompanhar. Aonde a gente vai lá fazer, experimentar produtos, fazer tudo que essas blogueiras fazem na vida. A gente também tá tentando ali alguma coisa. Ela já não tem tempo de nada, eu não sei o que elas estão inventando. Ela já é workaholic, ela me escraviza, entendeu? Pisque duas vezes se você precisa de ajuda. Mas também não é só isso. Sexta-feira, a senhora também tem aqui com a gente o nosso Desafio do Pod, toda sexta-feira, ao vivo, com 2 participantes aqui pra senhora se divertir e eles poderem levar esse troféu maravilhoso pra casa. O troféu do Pod é Pop. E a senhora participa e também pode concorrer a prêmios. E também tem o Giro do Pod, a gente tá indo aí nas festas, fazer as festas e eventos. Você que tem uma festa, um evento agora que tá na Pride, menina, demorou pra contratar o Pod é Pop. Contratou, a gente tá descendo com o look na tua festa, mas tem que fazer o Pix, tá bom? E o que demorou é a gente começar esse programa. Vamos e pra lá, isso acontecer, a gente convidado pede pra quê? capado. Produção! Solte a Vamos vinheta! lá, produção. E agora você vai ver Internet para você. o Pod é Pop! Ai, meu bem, ele é muito pop, ele é tudo de bom. Ele é Uzi Ruffi. Uzi Ruffi, ele é o óculos que a senhora precisa ter, porque ele tem todos os estilos. Se a senhora só tem um, o Uzi Ruffi tem todos os estilos. Olha aqui, é lente polarizada, UVB, UVA, com acrílico premium. Além disso, tem vários tipos de materiais. A senhora precisa entrar ali em contato com eles e descobrir o melhor óculos pra senhora. Coloca na tela, Mayara, olha, que o Uzi Ruffi que você vai garantir o teu estilo com qualidade. Dá pra você poder levar um stand aí na boate. Você aí, gente, que tem uma boate, tem uma festa, demora pra levar o stand do Uzi Ruffi, eles vão com o vendedor pra fazer da sua festa se tornar inesquecível. Tem vários modelos aqui, desde o basiquinho até o mais despojado. Então, tá, que é o que eu falo, 3 horas da manhã, tá pra lá de Bagdá da noite, vai buscar um óculos, bicho, que tá horrível. Aí tem o Uzi Ruffi lá pra te ajudar, tá bom? É isso, amiga Vamos mulher. lá. Você tem o estilo Uzi Ruffi, Obrigado, tem Uzi todos. Ruffi. Olha aqui, eu tô com o meu Uzi Ruffi babadeiro, você tá com o teu? Também, olha, aqui uma o coisa meu retrô, uma coisa negócio. assim, Gina indelicada. Vamos lá agora pro convidado apresentar, menino. E vamos chamar hoje esse convidado tão especial da noite, que vem aqui falar tudo aqui pra senhora, querida. Ele que veio lá dos interiores de Minas Gerais, mas o sonho dele realmente era brilhar nos palcos da vida. E na internet ele ganhou grande sucesso com os personagens que a gente tem, assim, um amor maior mesmo que a nossa própria presidente. É, ela que falava tudo. Mas também participou de grandes programas da nossa Rede Globo, tão querida. meu bem. Zorra
total, conheceu o mestre do humor. Eu acho que é da onde ele bebeu ali da fonte e soube, assim, olha, levar até hoje pra gente toda essa graça, toda essa experiência que a gente tem. Tom Cavalcante já passou pela mão dele passado, gente. Tem mais quase 1 milhão Chico de Anísio, seguidores. gata, que Chico Tom Anísio, Cavalcante. mas já contratou o Tom Cavalcante, Mas maravilhoso. pra beber da fonte é chique. É, o Chico é chique, é Chico, verdade. se tu me E quiseres. também, gente, tem mais quase 1 milhão de seguidores aí nas redes. Então, assim, não é conversa fiada. Vamos querer saber se tá namorando, se tá solteiro, se tem relacionamento aberto. Como que tá esse relacionamento, esse coração? Porque as bichas gostam, né? As bichas gostam de caçar. Tem que ver se ela gosta de receber as coisas das bichas. Vamos saber disso também, se ela gosta de receber uns nudes. Quem nós temos aqui, amor? Gustavo Miranda! Miranda! É Miranda ou Mendes? Miranda é meu sobrenome, mas eu só revelo quando eu tô precisando de dinheiro, eu ligo pra Roberta Miranda. Ai, eu falando de Então vamos de Miranda. Gustavo Mendes. Gustavo de novo. Vem Mendes. cá, Maiara. Quem nós temos aqui? Gustavo Mendes! Eu já ia exatamente. botar um Miranda no aqui, meio, assim. que É porque não, louca. quase que eu não falo dessa parte do Essa sobrenome. parte não gosta? Eu sou Não, eu sua mãe adoro, que porque a valoriza. parte rica da minha família é Miranda. Ah, então tá pedindo um empréstimo com Miranda. Então já vamos Tal. pedir aqui, ó, pra você. A gente já pediu perdão pra você, que a gente atrasou um pouco aqui. Um pouco não, Um bastante. pouco? Já vamos te dar um presente, pode ser, Gustavo? Aqui Eu quero um. óculos. Vamos ver qual que você Pode gosta. escolher. Eu tava, Pode. eu tava namorando esse daqui, Então ó. vai, coloca pra Porque gente é o ver como é que seguinte, fica. eu vim pra cá Ah, eu já muito achava que ele ia escolher um basiquinho. vermelho, uma coisa de uma Rousseff. Não, mas eu fui muito basiquinho e porque Você é básico. vocês são maravilhosos. O Luke, eu falei, cara, não tem como brigar com eles. Por quê? Porque Imagina, vocês são incríveis. Bota, Deixa eu ver esse aqui. olha aí, eu gosto. E aí, Bota, ficou bom? Maiara, cadê? É esse Ah, mesmo? eu Acertei de gosto. primeira? Eu Gostei. adoro. Eu Olha sou aqui, ó. básico também, eu adoro um Ah, desse. então pronto, eu sou super. Ah, você é básico também. Eu sou assim, extravagante aqui, mas na vida meu. real É é seu, teu de pode presente. levar. Rolf, obrigado. A gente não vai tomar. Já teve gente que já te deu um presente, a gente precisa divulgar e já tomou? Sim, muita gente começou me dando um cozinho, de repente foi embora. E tirou a senhora, assim. Mas pelo menos foi de graça. Foi de graça, Entendi. acontece. Mas a senhora é muito discreta fora do meio. Uma polo, não entendi, entendeu? Que bicha é essa? Quem é seu Que show da stylist? Xuxa é esse, Entendeu? maravilhoso? Mas foi Quem é o seu pensado. stylist? Para, mas foi muito pensado, Luke. Porque eu falei assim, cara, o que, que eu posso usar Pra pra elas. impressionar elas? Nada, A né? roupa do tio. maravilhoso. Ela foi lá no avô dela e Eu pegou uma adoro. Lacoste. Eu adoro uma polo dessa. O namorado da Ai, jaqueta vai. de couro, olha, belíssimo aqui. Ela viu Ai, de bicho. Ai, Lacoste que- pras Ah, bichas. alguém fala, a bicha tá toda no... Eu tô de roupa de trabalho. É, eu só menina. Bicho, você sentei. chegou aqui, você deu um truque, botou uma peruca, você Fala tava pra ela. Eu toda tava. louca. Tava. Chegando do consultório. Chegando É, de trabalhar, mas sem é isso. dúvida. A vida da gata que tem vários trabalhos é esse, né? É a gente esse, né, bicha? Bicha, queria um dia Gustavo. ficar rica que nem a senhora É, e poder vamos só vir pro ficar. podcast. Para, É. para. Então, já vamos pegar aqui esse Miranda dela pra poder ver dele, pra poder ver se Não, dá vai pra dar vir, um pix. vai vir. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a tô muito gente, tá feliz. bom? A gente tá feliz. Desculpa pelo nosso atraso. Então vamos lá, vamos começar com essa conversa. Você é da onde? Nasceu aonde? Eu sou de Guarani, uma cidade do interior de Minas, tem 9 mil habitantes. Pequenininha. Perto de Caraí? Não, não, é perto de Juiz de Fora. De fora. Aí fui pra Juiz de Fora, que é uma cidade bem maior, com 14 para 15 anos. Era, mas já era grande. Calma, queria saber Calma. mais dessa infância sua, tá? Lá, como é que é o nome? Tá, em Guarani. O que as bichas fazem em Guarani? Bicho, as bichas só existem. Elas Cara, engraçado, porque eu venho de uma referência de bichas muito fortes de Guarani. Sério? Porque, é verdade, porque assim, é uma cidade do interior, com todas as questões de preconceito que poderiam ser. Então, como é que as bichinhas Se identificavam. deram um modo de sobreviver, de existirem e serem elas. Sendo bichinha POC. Então, a bichinha do interior é a bichinha POC, de Tá. shortinho, enfiado no cu, calcinha, e foi pro mundo. Isso era muito louco e muito maravilhoso. Então, eu cresci, por exemplo, numa família sem preconceito nenhum. E era isso. E você vestia shortinho enfiado no cu? Não, dava não close? vestia só. Não. Eu não era feminina. Não, bicha. Calma. Deixa eu falar uma coisa. Tô Eu brincando. pedi pra minha produção, falei, eu quero fazer o Pode a Pó por um único motivo. Eu preciso que as pessoas acreditem que eu sou bicha. Porque não, eu falava às vezes, quantas vezes eu segurando uma rola e dizia, gente, eu sou bicha, não é possível, isso é piada, com certeza, é piada. Ela faz mulher e ninguém acredita, que ela é quase uma Vera Verão. Mas olha, eu não acredito, mas eu só recebo cantada de mulher a vida inteira. Ai, gente, As mulheres sério? me querem muito, assim, é um problema. Mas você acha que esse comportamental e essa e o que você
imprime, então, para as pessoas, foi alguma forma que você descobriu de defesa nesse interior que as bichas, de repente, que eram afeminadas, eram mais agredidas? Eu acho que não passava pela defesa, simplesmente. Claro, tem um momento na minha vida nessa cidade que eu virei evangélico. Porque era uma forma de eu existir, né? Tá. Porque não tem teatro assim. Então, quando eu vi um palco, microfone, plateia, uma plateia reagindo a alguém que tá falando, eu falei, aqui. Eu poderia ser padre, porém, tem que estudar muito pra ser padre, 7 anos. Lá na igreja não, foi simpática, entrei, me chamaram. Mas era evangélico, a família toda era evangélica Não, também? eu fui o primeiro e levei todo Evangélico. mundo pra família. Eu sou o responsável por disseminar. O evangelho na minha família. Quantos anos você Então, tinha quando você ia na Eu igreja? tinha 11 para 12 anos. Essa primeira cidade Entendeu? aí que você E vivia. já andava na cidade toda. Porque as pessoas não têm noção de como é que é uma infância na cidade do interior, porque é diferente de São Paulo, você não tá preso num lugar. Você anda pra todo quanto é lugar. O meu primeiro show de humor eu tinha 10 anos de idade. Eu fiz cartazes de cartolina, vendi ingresso, aluguei o espaço. Eu aluguei Mentira. o espaço. Fui lá no cara que tinha o espaço, que era o mesmo dono da venda, aluguei, vendi ingresso e fiz um público pagante de 35 pessoas. Nossa, menina. bom, Sucesso. 10 anos de idade, entendeu? Empreendedora e atriz já. Super empreendedor. E você foi muito palhaço? Sempre foi palhaço desde criança? Não, eu era muito engraçado, mas eu não era o mais engraçado da turma, por quê? Eu via, porque o pessoal confunde ser engraçado com fazer molecagem, de ser um bagunceiro. Eu nunca fui bagunceiro, por um único motivo. Eu via a professora falando, eu pensava, um dia eu vou estar na frente falando. E se um filho da puta desse ficar falando junto comigo, eu vou ficar com muito ódio. Você se Então, põe no sempre lugar dela. me colocava muito nesse lugar. E eu fazia teatro lá, eu sempre fiz teatro. A coisa da igreja me ajudou muito. Mas agora, falando do meu medo não era de ser bicha. O meu medo era de ser pobre. Tá. Porque eu entendi muito cedo. É verdade, bicho. Todo mundo, amor. Mas eu entendi muito cedo que na riqueza eu poderia me impor mais. Então, no seguinte ponto, eu tinha medo de descobrirem que eu fosse gay, me expulsar de casa. Eu acho que todo mundo entra nisso, ser expulso. Então eu tinha medo da pobreza. Tanto que quando eu lembro de uma senhora, uma amiga minha maravilhosa, Dona Rita Andrade, uma querida amiga da família há muitos anos, ela foi pra minha casa em São Paulo. Eu já rica aqui em São Paulo. Milionária. E aí ela chega, tá um amigo meu, o Ed Gama, um grande comediante. E tava o meu namorado, morava comigo na época. Aí ela falou assim, gente, ser amigo do Gustavo é o máximo. E o Ed fala assim, Dona Rita, não é amigo do Gustavo, é namorado do Gustavo. Como assim o Gustavo é gay? Não sabia. Gustavo é gay. Você não sabia? Tipo, o mundo sabia. Você não sabia? E ela veio falar comigo, eu falei assim, Dona Rita, eu não falava isso porque se eu fosse bichinha pobre, eu tinha medo de me expulsar. Agora quem vai me expulsar? Tô rica. Já tenho minha casa, Tô né? rica, Casa. entendeu? Mas lá no colégio, você sofria algum tipo de preconceito por ser... Não, cara, eu Não. me arrependo muito. Agora eu vou fazer o meia-culpa aqui, aproveitar que eu tô no melhor lugar. Então bora. Eu tinha tanto medo de apontarem pra mim que eu era o seguinte, as pessoas sempre se abriram muito comigo. Então, quando eu descobri uma bichinha, cheiravam, né? Porque um gambá cheira o outro, não tem essa história? Sim, Bom, a gente tem um gaydar. De costas. aí, bicha, eu jogava toda a atenção pra outra bicha. Falei assim, Entendi. ele é bicha ali, ó. Ela é a não bi. olhem pra mim, não, porque eu não sou. Você fazia o bullying com a E, outra. olha, sabe como é que eu comecei a fazer imitação? Porque é o Conta. seguinte, era criança, eu ouvia alguém falando que com 17 anos, 16 anos a voz muda. Eu achava que era uma roleta, que você chegava com qual voz que você vai ter? Mudava do nada. Então, eu sabia, eu criancinha, tipo 8 anos de idade, eu falei assim, minha voz vai mudar. Eu preciso aprender a imitar. Porque se minha voz mudar e ela ficar fina, eu imito uma voz e aí eu vou sobreviver. Certo? E foi no ano que Sandy gravou com o André Bocelli. Ai, sim. Menino, então temos Martira vo- tormento. Não, essa é outra senhora, tô deixa de ser brincando. doida. Olha, ela tá muito doida, ela... Ela já chegou. já tá aqui, ó. Não, é o Viva por ela, nanana. Olha, ele lembra até a música. Aí eu comecei a ouvir André Bocelli pra saber se eu conseguia fazer a voz,
pra engrossar. Ah, E aí, mas minha voz mudou, mas não ficou ruim, mas não ficou. não ficou daquele Não jeito. ficou Andrea Bocelli. Mas assim, Mas ouviu... hoje eu gosto de ser bichinha. Tá, ouviu o Andrea Bocelli ou era fã da Sandy? Sempre foi Não, fã sempre da fui Sandy? muito fã da Sandy, mas eu adorava o Sandy. André Bocelli. Entendi. Eu gosto das figuras masculinas, Sim, de quem voz não gosta? grave. Eu gosto de cantoras com voz grave. Eu sou muito sapatão, né? Entendi. Eu sou sapatão demais, assim. Eu tô um passo de espuma perereca. É sempre ali no limite. Ai, menino, eu repudio. Não, não dá, Beijo mas pra eu você. sei, mas é. É babado. Ele treinava pro André Bocelli, mas na verdade a segunda voz era da Sandy que Era ele da fazia. Sandy, entendeu? Mas nesse meio aí desse colégio, dessa primeira cidade, você sabia que você era um Sabia. menino diferente? Já sabia que era bicha? Sabe? Não, claro. Tinha desde certeza então, de- Tinha certeza absoluta. Mas já tinha mamado alguém? Não. Falou que- Cara, eu não Eu tive tive essa alguém. coisa de Pegar primo, um- né? não Pegar teve primo. nada. Não tive nada disso. Uma merda, nem primo. Aliás, se eu dependesse da minha. Porque hoje as bichas de Guarani, beijo, bichas de Guarani, elas estão lindas. Então. Veio uma leva nova de bichas, Veio. todas maravilhosas, lindas. Agora, na Empoderáveis. minha época, bicha, se eu Era babado. dependesse das bichas da minha época pra transar, Aí era bafo, né? eu tava. Morria na praia. Morria pra certeza, era muito ruim. Tá, aí você saiu então dessa cidade sua e veio pra... Por quê? Tua família? O que aconteceu? Então, a minha mãe falava desde sempre, eu cresci ouvindo que, olha, esquece esse negócio de pagar cursinho, a gente não vai, não temos esse dinheiro. Condição. Então você vai, quando você fizer ensino médio, você vai fazer um curso técnico junto. Você estuda um de manhã, outro de tarde, sei lá, se vira Realista, pra né? você É aqui trabalhar que dá. e poder pagar a sua faculdade. Então eu fui pra Juiz de Fora, passei no vestibular, uma escola chamada Cândido Tostes, que você virava técnico em laticínios. E você meio que saía de lá já empregado. Parmalat, todas essas grandes empresas. Legal. Ficavam de olho porque era a melhor escola da América Latina desse segmento. A minha família, a parte Miranda, Passado. é de lá, passa por lá, muitos formandos lá. E eu odiei, né? Era uma merda, um monte de hétero falando de leite e nenhum me dando leite. E leite que é leite bom que é bom nada, nada. entendeu? Por nada, eu Nada. demorei muito tempo, sabia? Pra conhecer uma piroca de perto. Mentira, muitos anos. é isso que eu ia Porque essa perguntar. fase evangê, Ah. ela perdurou. Era um eco que gritava aqui, ó. até- Mas quando- era um eco ou era aquela proteção que você se fazia? Tipo assim, deixa eu ficar aqui e me tornar essa pessoa, vamos dizer assim, né? Que é da religião, pra não expor a pessoa que realmente eu quero ser. Você é boa, né, viada? Eu sou Você tem médica, essa né, coisa, gata? né, senhora? Era isso aí. Eu me sentia, eu sentia que aquele momento ia acabar. E eu sabia que ia acabar, eu queria acabar, mas eu usei daquilo ali o máximo pra me formar dentro do casulo e sair borboleta. Quando eu saí, Tá, mas em paz, até entendeu? então nunca tinha beijado nenhum boy? nunca tinha beijado nenhum boy. Nenhum Não hétero aprontava. falando de Nada, leite? não. Mas via a tinha cueca lá da Zorba e. Gente, na cueca do. Era a babado. gente ia naquela lojas americanas, né? Tinha. A gente via pra. Tinha muito isso. Tinha. Ai, é tudo igual, né? É tudo igual, tudo bicha! igual, O que bicha. muda É uma o história endereço. que não muda. Não, eu sabia, tinha mó tesão, imagina. E a gente não tinha acesso à internet, a conteúdo como tem aqui Eu atualmente. adorava uma né? revistinha do Adventista do Sétimo Dia, louca. Louca, Vai. perturbada. Mas eu fazia isso. Eu ia a cabeça imaginando, mas eu Tudo. me resguardei ali. Tanto que quando eu fiz 18 anos, olha que loucura, tinha uma bichinha de Juiz de Fora que dizia que era produtora da Globo. Bosta nenhuma. Levava Blind. os boys pra fazer figuração. Entendi. Fazia E ela sofazão, né? Ela me viu no teatro, ela falou assim: você vai pro Rio de Janeiro, você vai se dar muito bem, você vai morar na minha casa lá. E prometeu mundos e fundos. Quando a gente chegar lá, a gente tinha que pagar tudo. A gente ia pagar o jantar da Cafetina. bicha, cafetina total. Amo. E levou pra fazer figuração na Globo. Sei. Quando eu fui fazer figuração, eu achei uma merda, Não gostou? porque foi na cidade cenográfica o dia inteiro. As figurantes arrogantes, figurantes que tem 30 anos, assim, querida, eu trabalhei Eu já com fiz Tony lá. Ramos. Vai se fuder, cara. Por 10 reais. Eu passava atrás dele na cama. E tava chovendo. E assim, a gente com chuva. Mesmo e aí eu com vi chuva. um ator passando, Miguel Rômulo, querido Miguel Rômulo, um gênio. Ele era menino e ele passando, o segurança carregando o guarda-chuva pra ele. Por quê? Figurino, não pode molhar. Tudo bem. Na minha cabeça, eu falei, só volto aqui o dia que alguém carregar guarda-chuva Meu pra mim. guarda-chuva. E o que aconteceu? Eu fui embora. Eu voltei pra casa da bicha e eu falei assim, olha, não é pra mim. Eu não nasci, não quero ser isso. Eu falei assim, não, calma.
você vai. O produtor, um diretor de pé, sei lá, produtor de pé na jaca, gostou muito de você. Você vai casar com ele. Gente, eu nunca tinha visto uma rola ao vivo que não fosse a minha. Nossa, mas já conseguiu, já conseguiu Eu achei um maravilhoso. teste do sofá, Mas assim, eu tão morri rápido, de medo. Eu falei assim, não, bicha. eu não vou não. Sabe o que eu Burra. pensei? Você acha, eu daria pra poder Dá uma conseguir o babada. papel? Sim, daria sim. Mas eu não queria dar esses royalties pra bicha. Nas minhas costas essa bicha não vai ganhar, não. Não Tipo, vai fui ganhar eu que uma apresentei. comissão ali. E aí eu fui embora, voltei pra Juiz de Fora, comecei a fazer show de segunda a segunda, porque eu falei, quando... É aquela história do casulo. Eu queria sair do casulo pronto, então pra deixar aquele mundo evangélico, pra sair a bicha pronta, eu falei, eu vou virar um artista pronto. Quando eu tiver 100% garantido que sou bom, com experiência, aí eu saio pro mundo. E foi isso. E você via naquele período espaço pra você na televisão? Cara, eu via pro humor. Eu achava que eu era muito... eu sempre me achei bom ator, mas eu queria me comunicar. E eu sabia fazer uma coisa que é difícil hoje, que é dar espaço pro outro brilhar. Eu nunca tive essa coisa de ser o protagonista. Eu crio personagens. Hoje no programa que eu faço na internet, no Rivocast, que é um podcast fake. Por quê? Porque eu voltei pra Juiz de Fora na pandemia. Não tem elenco lá. Então eu falei, vou pegar o pessoal que tem aqui do teatro, E vai vou dar uma acontecer. mentoria, vou ensinar a fazer televisão. E fizemos um podcast de personagens só gravando os cortes, porque era o que era mais simples. Eu crio um personagem incrível e falo, não, faz você. E No você ajuda no a chilindró, no pessoa. treme-treme, tudo isso. Cara, essa piada, faz você essa piada. Que Então você, legal. além de ator, é diretor, né? Vamos dizer assim. Então esse já esse leva para um senso de nível direção. maior de você ter a visão externa do que flui e acontece do escada, Isso. do ator principal, de tudo E isso. sabe o que é o mais louco disso? Eu não tinha nenhuma referência. Eu não sabia que se chamava escada, que se chamava protagonista. Eu não sabia nada disso. Mas na minha cabeça era muito real. Tanto que quando eu fui estudar, quando eu pude ter acesso a estudar isso, eu falei, caramba, mas eu já faço isso. Eu só não sabia que isso se chamava isso. Assim. Entendeu? Legal. Então isso é muito louco. E eu sempre quis a televisão. Eu adoro a televisão. E eu sofro de uma coisa que vocês sofrem. Nós não nascemos 100% analógicos, nem 100% digitais. Então, assim, é entender aquilo. Na minha cabeça, eu ainda vou ser apresentador de um programa que eu entro num lugar, que a porta se abre, o microfone é branco. Então, Vai ter um sofá. vai ter um sofá. E vão vai- perguntar quanto é que tá o Ibope. vão me chamar de Rodrigo Apresentador. Beijo, Rodrigo, Beijo, do podcast ô, do Rodrigo mas, aqui. mas eu acho maravilhoso isso, entendeu? Aham. Mas não é isso, as coisas Porque vão mudando, você vai foi os entendendo. valores que nos deram de início, né? É aquela mente que a gente tinha da infância, né? Daquele De sabor de achar que referência. aquilo é Vocês legal. brincavam de Xuxa também, não? Ô, Bicho, eu era a Nossa. Xuxa, meu Eu não microfone era daqui Xuxa. atrás, olha. Eu Porque era eu tenho um Xuxa. problema. Você Você não era o era Praga. Xuxa? Não, gente, eu tenho uma prima da minha idade, Tatiane, loira, do olho verde. Ela era a Xuxa, eu era o Sérgio Malandro. Ah, não. O Porra. príncipe chegando no cavalo. Eu era o Sérgio Malandro. Mas você nunca se imaginou ser a Xuxa? Sempre, né? Por dentro sabe era o a que Xuxa. eu imaginava na real? Eu imaginava ser a Mara. Eu adorava a Mara. Antes dela ter esse problema, antes dela dar tilt. Ela era ótima. Gente, a Mara não era incrível? Ela disse que era boa. Eu não lembro dessa Também parte, não. que minha mãe não deixava assistir outra televisão que não fosse Globo, porque disse que não era Dona Eu Elite. adorava. Não Mas eu... Então você era Mara Maravilha, porque todo mundo que traz aqui, ninguém era Mara Maravilha, Ah, menina. não, Era eu fui Angélica. Mara Maravilha. Passado. Depois foi pra coisa do evangelho. Sucurumi, Gente, iê. o marido dela, fui eu quem apresentei pra ela. O marido dela é meu amigo. Um grande amigo, Gabriel Torres. Foi eu que apresentei Já ficou pra com Mara. ele, a louca? Não, o Gabriel é super hétero. Ele tem tudo de mas viado. todo mundo fala. Bicha, Fiquei sabendo ele que tem tava tudo de pá, viado. Que ontem vazou Você uma notícia presa. que tava um quebra-pau no condomínio dela. É mesmo? Foi, menina. Não põe a mão no fogo. Eu Vamos não fa- mudamos de Eu não assunto. falo coisa há muito tempo, mas deve ser isso aí. É. Não E sei. tá tudo bem. A gente Mas você aceita voltou todo pra mundo. tua cidade, depois quando voltou do Rio da Bicha Cafetina. Um beijo, Bicha Cafetina, onde caguei tá? Eu vou- E ela foi pra Itália, botou peito e tá aí. Tá? Não, ela ainda é cafetina. Ela Ela fica continua falando assim, levando o olha, eu vou povo. levar vocês. pra tele-" Ainda. Quem acredita nisso, gente? Ai, mas ela ilude. Ela ilude. Mas é muito. Isso é muito comum no meio artístico, pegar pessoas que não têm conhecimento de nada, vender book, vender ilusões, vender Não. tudo isso é muito Olha, comum no eu nosso tenho meio. um personagem que é o Gustavo Mendes. Na vida, eu tenho um personagem que sou eu em gravação. Eu tive que virar um cara babaca, porque gravando Chilindró,
tinha muita figuração porque é um presídio, né? Sim. E aí, um produtor de elenco do pessoal, não sei quem que falou, produtor de figuração, que foi, falou assim, olha, ele é gay, ele é o dono do programa, e se vocês derem em cima dele, vocês vão se dar bem. E aí eu comecei a entender que eu tava estranho. E aí Todo eu tive mundo- que criar um personagem de ser babaca do tipo assim, eu entrava no estúdio, não falava com ninguém, falava com o pessoal do elenco e tava aqui, sério, quando dava eu gravando, aí que eu falava, fazia o que tinha de fazer. Porque eu fiquei morrendo de medo, falei, caralho, essa galera em cima, porque mexer com sonho, cara, eu assédio, acho muito horroroso, você mexer com sonho, E tem gente iludir que é babado, isso, daí Sim, terrível. não. A gente sabe que esse meio é bem babado. Então quer dizer que no Chilindró as bichas achavam que você. O figuração achava que você era o ó? Tinha tinha que parecer fazer a que eu linha fosse ó, o ó. gente. Aí eu me dava bem com quem? As meninas, aquelas drags que faziam Você na... sabia que já não ia dar A certo. Na Xuxeta aula da lá. Xuxeta, Tá. aí tá, eu botava elas pra gravar assim, eu falava, bicha desgraçada, fica do meu lado, porque do meu lado a câmera vai vir. Você deixa de ser burra, você vai ficar aqui, a câmera não tem cena ali. A cena tá aqui. Então bora, fica aqui. aparecer. Aí eu- Aparece pelo menos, aí né? eu Vale dava teu coisa cachê. pra Fefe Houston, que eu adoro. Ai, Beijo, Fefe, nossa amiga. Fefe, eu Já. tacava e falava assim, bicha, fica aqui do meu lado, que eu vou te tacar comida. Eu ficava enfiando chocolate pra ela aparecer. Pra ela poder rolar. É, Beijo, maravilhosa, maravilhosa. Fefe. E você voltou, então, e não tinha ainda beijado nenhum boy. Conta pra gente quanto que foi que você encontrou um boy, da onde que foi, o que aconteceu pra você Então, beijar um boy. Meu aniversário de 19 anos. Oh. Tinha uma boate gay em Juiz de Fora que era maravilhosa, chamava Stand Up. Tá. Olha o nome, Stand Up é a Já boate. tava Não tem tudo nada a ver com batendo. stand-up, coisa de boate gay, né? Não, e aí eu fui pra lá nessa boate no meu aniversário de... Não foi no aniversário de 19, mentira, no aniversário de 18 anos. Ah, então já era maior de Era, idade no ali. maior de idade. Eu fui pra lá, eu tomei lá a minha primeira cerveja. E conheci um primeiro boy que me deu o meu primeiro beijo na boca e falou assim, onde é que você mora? Eu falei, eu moro num porão de um produtor. Que era meu. Que era E meu é verdade. É verdade. E ela foi Amo. comigo. E aí eu cheguei lá, eu falei, vou botar uma música pra você. Eu falei, gente, a gente vai transar, com certeza. Como é que vai ser? Como é que faz, né? O que que faz o quê? E a Eu minha sei que negócio Xuca? do negócio do rola, Não, Xuca, imagina que eu sabia o que era isso. Deixa de ser doida. Passou um Aí- cheque babado. Calma, Na gata! boate tinha 2 aquários, assim, um com gel lubrificante, outro com camisinha, porque Ai, tinha tava dark ruim na boate, né? Nossa, que boate avançada. É maravilhosa, stand-up. Um beijo, Celso Maranhão, meu querido amigo. E aí, o que acontece? A gente foi lá pra casa. Aí foi quando eu conheci a Ana Carolina a primeira vez, que ele botou a Ana Carolina pra tocar no meu computador. 2 bicudos, nunca mais esqueci essa música. Quando eu te vi, andava tão desprevenido. E aí, eu vi naquilo e falei assim, gente, quem é que vai comer o cu de quem? Como é que funciona isso? Aí ele me beijou. Juro por aí? Deus. Aí ele tirou minha roupa, tirou a roupa dele. Falei, você vai comer meu cu? Com certeza vai comer meu cu. Como é que é isso, gente? Aí ele pegou a camisinha, me deu. Só ele me deu a camisinha, Aí, deve você- ser eu que vou comer. Aí ele falou assim, coloca a camisinha. Eu falei, não, eu que vou comer. Não, mas será que é pra não Aonde? sujar a cama? Tipo, goza na camisinha, alguma coisa do tipo? Não Ai, sabia. coitado. Mas ele passou o gel nele. Eu falei, certeza que sou eu que vou comer Agora esse eu que cu. vou ter que fazer Aí ele isso. deitou na cama de bruço e não falou nada. Eu falei assim... ele- Calada vence, ela é de falei, Curitiba, é ela. pra eu ir? Então eu vou... Eu não sabia. Viado, eu contei até 3, eu juro por Deus. 1, 2, 3... Pá! A Sem Bia- ela deu um grito. Me deu um soco no peito e foi embora. E isso era o ato de um acasalamento gay Primeira na sua vez cabeça. rolou esse babado. Eu não sabia que tinha, como é que era o Não, negócio. menina. Na cabeça dela, não era Nossa, a minha primeira vez. Então foi horrível. A bicha saiu doida, então. A bicha foi embora, desesperada. Me deu um soco no peito. Porque eu Sexo não sabia. selvagem. Depois eu fui, aí você vai aprendendo com o Foi tempo. estudando, não. perguntou pra alguém. como é que foi? Foi dando Não, foi edinho. Mas também, a bicha sai do evangelho pra balada gay, então Você não o que sabe que ela ia nem qual saber? foi a minha primeira turma de bichinha. Porque assim, em Juiz de Fora tem o Cine Teatro Central. Vocês precisam conhecer Juiz de Fora. Tem a Eu não Semana sou de Juiz Gay, de que é Fora. maravilhosa, Você falou Rainbow Celso Fest. Maranhão loiro. Celso Maranhão, Gente. é o nosso amigo. Ah, Será Celso que é isso? A Maranhão é Celsa, de nossa BH. amiga. É. Gente, Beijo, Celsa! É pop ou não é pop? Se é pop ou não é Se pop? você gosta, se você não se Se é gosta. pop. E se você acha legal, por quê e não por quê, entendeu? Vamos lá, Vamos lá, primeira primeira pessoa. imagem. E aí, Léo Lins?
Cara, não é pop. Que é Vou isso que a gente tava falando. Não, Léo Lins não é pop. Ele é um comediante muito talentoso, é um escritor extremamente talentoso, que foi por um caminho que é o seguinte: ele ganhou muito dinheiro fazendo o tipo de piada que ele tá fazendo. Uhum. E para ele ganhar mais dinheiro sem a televisão, porque ele perdeu a televisão, ele precisava deixar a tinta mais forte. E eu acho o seguinte: não é o comediante. Porque se um comediante for racista, ele é racista. Assim como se um pedreiro for racista, ele é racista. Ninguém vai falar que um professor foi preso por racismo, mas era um professor. Não, era um professor racista. E tá tudo bem. E eu fico com. Eu lamento, porque ele é um cara talentoso, é um escritor talentoso, um comediante de palco fazendo. Eu nunca achei assim muito bom, mas aí é o meu gosto pessoal. Mas não é pop, não, cara. O tipo de piada, né? Então, agora eu que quero saber o seguinte: que eu tava diferença falando. entre o seu personagem Dilma, que era um personagem que fazia uma sátira de uma presidente feminina, Hum. e hoje o que ele fazia na rede social se tornando algo e se torna muito prejudicial à nossa rede. O que se torna diferente a isso para que a gente entenda essa diferença? Porque, assim, é uma linha muito tênue. É muito tênue, mas eu vou te dizer o seguinte: olha, eu fazendo a Dilma, eu estou satirizando. Você é uma mulher, Não, eu não sou uma Não. mulher, eu sou um homem, então você tá sendo o quê? Um personagem. um personagem. Que é o que Você ele tá falou criando que o quê? Uma persona, Um um texto. texto, uma piada. Não, Então, a partir daí, tipo assim, é como se fosse um terceiro de um terceiro. exatamente, isso é isso daí, é na realidade do personagem, na lógica do personagem, é isso. Se eu faço. Se o texto é Deixa seu... ele não, quer dizer, falar, meu o texto é Deus. Deixa ele dele, tá bom? explicar. Tá Não, bom. o texto é meu. Aham. Eu te falo tudo. Hã? Não, amor, não dá. Pode falar. Responda como a Dilma falando. Eu acho que ficaria até mais chamativo. Só com a voz, não precisa Bora. entrar em texto. Para. Eu acho que não vou fazer. Fica tímido, mas eu acho Não vou fazer. Olha, eu acho o seguinte, só pra continuar aqui, é porque tá gravando, mas é valendo ao vivo, tá? Não, mas a gente pode cortar. Não, Você mas pode falar de ponto a ponto que a gente pode Mas cortar. isso dá um trabalho pra editora, né, Não, João? mas a editora sou eu. Aí, Não é você, espera mesmo. A gente meu que bem. edita. cara, mas eu acho Vai. o seguinte, só pra deixar bem claro aqui. Vamos Então, lá. assim, a sátira, uma coisa é sátira, uma coisa é comédia, outra coisa é o racismo. Eu nunca vi nenhum desses que dizem que mas a gente faz humor com tudo. Eu nunca vi eles fazendo humor contra gente branca, entendeu? Eu nunca vi fazendo humor com o opressor. Eles fazem humor com o oprimido. Eu acho que é isso, é uma diferença. Mas no caso do Léo Lins, eu não quero nem entrar assim nos pormenores porque eu não li. E se eu lesse também, eu não ia entender porra nenhuma. Meu namorado, que é advogado, eu não sou. Mas o fato é o seguinte, que não é a primeira vez, é reincidente, e não é ele não foi, o que precisa ficar claro é o seguinte, ele não foi condenado porque era um pobre rapaz contando piadas em um teatro. Não foi por isso. E isso é uma coisa que está desmontada para as pessoas. Então é um buraco muito mais embaixo. Eu dei opinião sobre o Léo no dia do acontecimento. Eu falei assim, cara, eu acho um absurdo um comediante ser condenado, ser preso. Eu acho isso um absurdo. Mas não é um comediante condenado e preso. É uma outra questão. É um buraco muito mais embaixo. Eu, com a Dilma, eu sou um homem fazendo uma personagem, que poderia ser homem, mulher, qualquer coisa. Agora, quando você ataca uma massa, você ataca aos que porque o crime de homofobia que está equiparado ao crime de racismo é isso, não é contra uma figura, você está contra uma massa de pessoas. E assim é a homofobia. Então, uma coisa é eu representar o jeito que alguém fala, a outra coisa é eu dizer que eu inferiorizar aquilo. Enfim, são muitas coisas. E estereotipar algo, elevar denegrir a algo imagem. Não, a gente a pode- uma décima a potência. gente A outra pode- coisa é eu, levar a imagem a uma... a não uma valorização daquilo, né? eu vamos acho, dizer eu acho que nós somos bichas estereotipadas. Total. Quando quero ser, vocês
Nós somos, aqui é rosa, é colorido, é o estereótipo, a gente brinca com isso. O grande problema é quando eu me valho do estereótipo para dizer que aquilo é errado, que aquilo é sujo, que aquilo é demoníaco, que aquilo é do mal, que aquilo é, Mas é ninguém errado, que aquilo é mesmo a burro. imagem, É, que nem né? ele pode falar. Pode É falar, como eu levo. Macular. É como eu levo aquela informação a uma Uma maneira- massa de pessoas, né? Vamos dizer assim. Prejudicando, né? Prejudicando ao futuro É. de uma nação, uma educação Porque daquela imagem. Porque ele- Porque se o racista se vale do direito de dizer assim, não, eu não sou racista, não, eu sou comediante. Se alguém for assaltar alguém, ele faz. Não assaltei, não, eu tava fazendo uma piada. Não, eu não. É que Pode estamos num brincar com período isso, muito poxa. sério de internet, de educação. E é agora que a gente tem que começar a mostrar realmente para onde queremos caminhar. Exatamente. Porque, assim, vai ser difícil daqui por diante deteriorar as verdades e as diretrizes. Então, assim, ou a gente começa a criar essa realidade ou não. Pergunta pra mim, Hum. qual o limite do humor? Então, agora eu quero saber qual para você, Léo Lins, porque estamos num júri completo, que não é não, somente eu não vou você. interpretar o Léo Lins, eu me recuso, não tem como. Então, mas para Então, pra você, qual que é o limite do humor? qual seria o limite do humor? E eu corto para você. Olha, o limite do humor pra mim é bom senso. É bom senso. Eu sempre digo o seguinte: todo mundo aqui já viveu um trauma, que na época foi horroroso, sei lá, um assalto, um ex endemoniado, que na época foi horroroso. Você emagreceu, você chorou, você ficou mal. E hoje você olha pra trás e você consegue até ter um sorriso diante daquilo. Por quê? Porque passado a dor, passado o tempo, fechado a ferida, há a memória do que foi ruim, mas eu dou risada porque eu superei aquilo. Né? Imagina, eu tava com aquele doido, com aquele idiota, eu chorava por isso. Agora eu ri porque superei isso. Eu acredito, é a mesma coisa pro humor. Pode fazer piada com preto? Pode. Hoje não. Hoje nós temos um país Entendi. de mais tempo em escravidão do que sem escravidão, cujo povo preto foi jogado para as periferias sem poder estudar, não podiam comprar terra, não podiam trabalhar logo depois da escravidão. Então, várias dessas questões. Então, vai chegar um tempo que o povo preto vai olhar para o seu passado com memória, mas fechada a cicatriz, poder rir como quem superou e quem venceu, que ainda não é o que acontece. Então, nesse momento, a gente vai poder fazer piada. Pode fazer piada com travesti, com mulher trans? Pode. Hoje não. Hoje nós somos o país que mais mata mulher trans. Quando as mulheres trans deste país olharem para o seu passado, fechar a cicatriz e puder dar um sorriso de superamos, Então vamos lá, o Léo Lins, então ele não é pop. ele Não não é é pop, pop, então ele tá não bom. está pop. Eu acho que não é que ele não é, ele não está, né? Não, já Ele não foi está, pop, eu acho que não ele é já foi mais. pop, eu acho que, como eu volto a repetir, é um grande talento, é um bom redator, escreve muito bem, não é um comediante de uma entrega de texto que eu goste tanto, mas ele tem um texto muito bom, mas foi para um caminho que estava, volta a repetir, dando muito dinheiro a ele. Ele lucrou muito dinheiro fazendo isso. Ele foi sério? escalando, né? É, já foi o tema, não é pop. Próximo, vamos lá. O Whindersson Nunes, e aí? Pop pra caralho. Como que você conheceu, né? Ao ponto de estar ali. O Whindersson me conheceu num show que eu fiz eu acho que em Teresina. Ele chegou lá e eu falei com meu irmão assim: fique de olho nesse cara porque precisamos dele. Porque eu sempre busquei para a empresa, quando eu comecei, eu queria alguém que tivesse a minha energia, o meu palco, mas que não tivesse os mesmos defeitos que eu. Quais que eram os meus defeitos? Sei lá, me posicionava demais politicamente, né? Tá, uma coisa mais E eu quis neutra. ele. É um garoto que eu sou completamente apaixonado, não só pelo trabalho dele, pelo cara que ele é. É um menino do bem, que merece vencer demais. Mesmo, entendeu? A gente não é amigo, nós não somos amigos, a gente se encontra muito pouco. Pouquíssimo. Nos encontramos agora, tem pouco tempo, no aniversário do Minhoca, de 7 anos, no Clube do Minhoca. Que E eu legal. desejo, assim, o melhor, porque ele merece demais. Ele é um cara do bem. E de você já verdade. pensou em fazer feat com ele? Existe isso? Fazer Um participação? feat? Feat. Ah, eu adoraria fazer. Faria um A gente feat com fez ele? uma agora no Clube da Minhoca, a gente Rolou? era o mesmo elenco da noite, Que legal. ele tava junto. Mas eu adoraria. A gente nunca foi muito próximo. Eu, de alguma forma, eu imagino que os empresários dele, que também eram os mesmos meus, nos separaram um pouco.
Ah, Mas agora que a mas gente não por tem quê? mesmo, não sei lá, deve ser porque artista não pode andar muito junto, não, né? Porque eles revolucionam o mundo, né? Se artista anda com artista, um fala pro outro, fala assim, cara, isso meio que tá errado, vamos revolucionar essa parada. Texto, você escreve texto pra ele, Eu não pra ele escrevi texto pra participar. ele, não. Pra televisão, não? Você não Não. fez, não fez o. Não. O Ele fez. Tá doida, bicha? não fez Ele o fez, ele não fez, mas ele fez coisas na Multishow. da né? Fez, Multishow. mas eu não escrevi. Mas não foi Não era você meu que fez pra programa, ele? não. Ah, mas você ajudou ele a se introduzir. Não, Não, tia, também. não. Não, Ah, tinha. do Whindersson não introduziu Não, nem o Whindersson nada. tava O na Whindersson, sua quando o empresa. Whindersson, não, o Whindersson era da minha empresa, não era minha empresa, no Stop veio a partir da minha empresa. Tá. Quando ele foi pro Multishow, eu tava na empresa ainda, mas é o programa dele, era pra ter o programa dele. Não Ah, tem era nada dele comigo, o não. programa, tipo, você não Todo o tinha programa sentido dele, nenhum. não, eu não tenho nada a ver com a Ah, isso eu carreira queria do saber. Ah, e da carreira do Whindersson, você só, tipo, Nada, apoiou. não, a Não, não gente- apoiou em nada, Não só, apoiou. tipo, Não, apoiei, porque, pô, imagina, é um cara maravilhoso, mas não tenho nada a ver. Não correlaciona. Não. Quem foi empresário dele foi meu irmão, foi empresário Que dele. legal. É, Não tinha uma relação próxima. Então não tem Não, relação nunca próxima. tive relação O Whindersson, próxima. você não tem relação próxima. Não, nunca tive, mas sou Apoia apaixonado. a ideia dele de Eu forma acho que ele se maravilhoso. Você ia manifesta. perguntar alguma coisa de saúde mental dele, É. a gente passou por questões de saúde mental, eu também passei. Ele se internou e tal. Eu acho que é muito essa coisa do comediante, do palhaço triste, né? Isso existe, isso é muito real, porque a gente só consegue olhar, enxergar comédia para quem observa a vida. Porque quem vive a vida, vive tá ali no fluxo, não vê nada. Agora, quem observa consegue tirar graça ou transformar em tragédia, seja lá o que for. Então, nós que observamos a vida, a gente fica muito amargurado, porque a vida é uma tragédia anunciada. Sempre será uma tragédia. Estamos sozinhos, vamos embora sozinhos. E as coisas vão se chegando. E ele é muito melancólico, ele ficou bem melancólico nisso. Mas eu acho que ele tá muito bem, tá se cuidando. E Tem eu um tô público contigo. grande. E ele vem do YouTube, né? Tipo, ele. Ou não. Ele é um fenômeno do YouTube mesmo. Que veio O me- depois. Eu fui pra televisão, depois que eu fui pro YouTube. Ah, tá. Primeiro eu fui na Rolou essa televisão, mas transição, então. ele é um fenômeno. E eu acho que não vai existir nada perto do que É, é o ele barbarizou, né? Então a risada vem da tragédia que a gente espera. Tem uma frase que é maravilhosa, não é minha, não sei de quem que é essa frase, mas é que a vida vista de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Então tá no ponto de vista. Se você conseguir fazer sempre o exercício de parar de olhar aqui e se distanciar, você vai ver que, gente, que absurdo. É. Então, Sabe um que eu ponto briguei de com meu pai? vista. Sabe que eu briguei com meu pai mesmo por causa disso? Sabe que eu parei de conversar com meu irmão por causa disso? Sim. Caraca, olha que louca, gente. que louca, tá Inteligência muito doida. emocional. Inteligência emocional. É isso. E Tá então, vendo, ele- querida? O que falta pra senhora pra rir da sua vida é realmente um ponto de vista, entendeu? É olhar um pouco mais de longe. Toma uma catuaba, fique louco e vai pra trás. Arrasa, vai pra trás pro pessoal observar. Tô brincando, O isso babado. não é a doutora falando. Vamos lá, então. Whindersson é pop? Pop pra caralho. Whindersson, você é pop maravilhoso. Você Um é beijo. pop, Whindersson. Todo tatuado, né? Danilo Gentili, e aí? Danilo Gentili é pop. Eu não Ah. gosto, mas tem gente que adora. Ele é pop. A Será que não é super só olhar pop. pra trás? Hã? Será que não é só olhar pra trás? É porque o Gentili é bom, cara. Ele é um bom comediante. Entendeu? Eu acho que ele. Quando eu fico falando do pop ou não é pop, é difícil, porque a gente fica brincando. colocando. É o personagem ou a pessoa? Ação. A pessoa dele na internet, eu acho ruim. Eu acho que o cara que ele se tornou é ruim. Esse Mas ele é pop, porque eu posicionamento. conheço ele antes de ser esse cara, assim. Sim, Ele é sim. pop. Como artista. Como artista, como comediante, como colega, há quem diga que ele é muito bacana. Ele foi meu colega há muito tempo e a gente se encontrava em shows, eventualmente. E sempre foi um cara muito legal, então, porque a gente tem uma história de ser evangélico, ele também, ele perdeu a virgindade, sei lá, com quantos anos, muito tarde. E a gente ria disso, era engraçado. Entendi. Mas ele ficou um cara assim, amargurado, pesado. O show business tem essa coisa. Eu virei um cara pesado também. Sério? Claro, fiquei Você acha, mal. é isso que eu ia perguntar. Dentro desse show business aí, desses comediantes, é panelinha pra poder entrar? E quando entra, a galera quer puxar o tapete? Sempre muito. Quero Imagina, entender. gente, queriam puxar meu tapete fazendo os meus programas. Você tá Eu brincando? lembro do Multishow chegou aqui e falou assim: olha, fulano
não vou falar o nome. Aí, fulano veio aqui, fez uma reunião pra falar mal de você. Você tá brincando. Só que fulano não sabe que o programa é seu. E eu, tipo assim, pois é. E o que que você faz? O que que a gente faz, Gustavo? Eu falei assim, mantém do jeito que tá. Eu vou fingir que nada aconteceu. E isso eu queria Fazer- saber, fazer a Gustavo. linha. Você não é um cara Meu aparentemente Deus, que humilde. babado. Né? Tipo assim, aparentemente, porque eu vejo assim, você veio aqui no nosso programa, uma simpatia, veio 2 vezes, amiga Menina, mulher, pra você você não não sabe entender. disso. Esse programa falhou e ela retornou Mas por pra que não é contar humilde, tá toda a louca? história. Não, estou falando que ele é É extremadamente humilde de sim. retornar aqui, Sim. tendo esse talento que ele é. E tipo assim, e a gente não imagina de todo o papel que você faz na televisão, Os na perrengues que você já internet passou, e né? tudo isso. Tipo assim, então assim, você é um cara extremadamente humilde. E assim, tipo assim, eu vejo também como eu, às vezes como médico, com o papel que eu faço social, e as pessoas se abusam disso e nós deixamos passar Eu não em deixo passar branco. muito, não, amigo. Não? Não, a minha questão é o seguinte: eu deixo passar, porque eu falo assim, que dó, deixa a coitada, querendo a vida dela. Mas, por exemplo, no programa que eu fazia, esse ator era importante. Era muito importante ele estar no programa. Eu falei assim, olha, meu camarim já é separado, tá tudo bem. Porque se eu der a louca também e mandar essa bicha embora, 2 minutos, ela não fica mais. Mas eu tiro de letra, eu penso assim, cara, ela tá doida, ela não tá bem, não tá racionando, tá começando agora, ganhou o primeiro dinheirinho e tal, Mas então ela deixa. chegou numa O ego reunião com a artístico é produção pra falar de péssimo. você? Não, mais de uma vez, me detonando muito, Que assim. uó! Que bicho uó! Qual o nome dela? Não E sendo que você. quero corte. Sendo que você relatou aqui que você que fazia, às vezes, a seleção das pessoas pra trabalhar junto. E eu ela aí. Exatamente. Mas Passada. acontece, mas tá Tem tudo muito disso? da televisão pra caralho. É um ambiente tóxico. Mas não é mais tóxico do que meninas que trabalham de costureira, do que um grupo de enfermeiras numa clínica. Mano, a gente contratou numa clínica o melhor amigo e ele nos deu um golpe. Sim. Então, assim, eu acho que basta você ter uma empresa ou basta você estar num cargo superior que as pessoas ruins estarão do seu lado. Cara, eu acho. A fala que eu tenho com o meu namorado, com o Dr. Lucas, um beijo. Oi, doutor Lucas. Que eu digo o seguinte, desde que a gente começou a namorar e que a gente identificou que tanto eu quanto ele nós somos sapatão, que a gente quer casar logo, quer juntar logo e morar junto, eu falei assim, a gente precisa se proteger, porque o mundo é mau e ele vai piorar. Sim. Eu só sou otimista em relação a como nós superaremos o mundo mau. Eu sou otimista porque nós vamos melhoraremos como pessoas, com tecnologia, condição, mas o mundo vai piorar. Então a gente precisa se proteger, se cercar dos de verdade e fazer o nosso mundinho assim, porque é foda. A gente só vê isso quando a gente passa, né? E a gente às vezes nem imagina, e foi o que você falou, às vezes enxergar de longe, ver essa realidade de perto é totalmente diferente. Aí que vem a tragédia. Ô, bicha, vocês estão na Né? noite, porque vocês trabalham pra caralho, vocês fazem DJ, fazem presença, tá Faz. aqui, grava. Você vê que é totalmente diferente. É. Se a galera for pelo que elas imaginam, e quanto que as pessoas imaginam, quanto que se ganha, que é um universo de dinheiro que não Não é existe, de carros alugados, de casas alugadas. E De essa roubo Por que emprestada. ninguém tá falando dessa cafonice de Alphaville, hein? Por que ninguém fala Foi. o quanto que é cafona morar naquele lugar? Imagina, você tiver daqui a 10 anos. Gente, sabe o que é? Pagando pedágio pra chegar até o lugar, Gente, entendeu? não é Passando isso. por buraco, entendeu, Não, sabe o querida? que eu fico pensando? Que Doida voltando pra as casa. crianças vão ver o álbum de fotos. Ou então as pessoas, às vezes, quando a gente olha a foto antiga, fala assim, gente, por que eu tinha esse cabelo? Quem deixou eu ter esse cabelo? Eu acho que eles vão chegar um dia vendo as fotos e falar assim, gente, por que a nossa porta tinha 14 metros de altura? Não, é uma porta, Não gente. faz sentido, entendeu? Já Não Por que cresceram que a pra nossa sentido. sala parece um consultório de odonto? menina. Por quê? Casa da Ana Hickman, cuidado, hein? Já viu que não tem mais, tá babado. Danilo é pop? Pô. É pop. É pop. É aquele pop. Aquele. Nossa, é Não, ele é primeira pô, não, olha só, porque eu sempre uso a teoria que é o seguinte. Eu lembro que eu adoro o Michael Jackson, sou apaixonado com o Michael Jackson. Aí teve uma bicha que falou assim: ele é muito ruim. Eu falei, não, deixa eu te falar uma coisa, bicha, não. Não Você tem, pode não. dizer assim, não gosto da música.
Mas dizer que ele é ruim, não. Então, Danilo, não gosto Do do humor, não gosto, não gosto do Consome. que ele virou. Na verdade, não é que nem que eu não gosto do humor, não. Eu adoro o humor dele, as piadas dele são maravilhosas. Eu não gosto do que ele virou. Ele vira um... É estranho, só isso. Vamos pro próximo, vamos lá. Pop. Dilma. A nossa primeira presidente. Bob, ela é pop, ela é poppers, ela é tudo. Ela é agro, ela é tudo. Ela é maravilhosa. Rainha do mundo, Como né? é que foi esse Rainha do meu babado? coração. Foi Como essa foi a inspiração para uma mulher presidente com esse look, com essa face, com essa temática, com esses estereotipos da nossa presidente maravilhosa. Foi essa ideia. Cara, foi assim. Eu tava fazendo o show do Tom, eu já contratado do Tom. E eu tive uma conversa com... Porque era o seguinte, era um elenco de estrelas. O programa dele tem vários, todo mundo tava lá. Shaolin, Tiririca, enfim, todo mundo. E eu queria aparecer mais no programa, né? E eu achava que eu aparecia pouco, mas caralho, eu tinha 19 anos num ambiente super estrelado. E aí, eu lembro que eu tava conversando com o Tirulipa, na época o Tirulipa, moleque também, começando, todo mundo começando no mesmo quarto, a gente conversando e falou assim, cara, faz... Pô, tinha que pensar alguém que ninguém faz, alguém que ninguém imita. Eu fiquei com aquilo na cabeça e a Dilma estava acendendo muito forte, ela era ministra-chefe da Casa Civil para ser a próxima presidenta do Brasil e eu topei. Eu fiz o... Eu falei, vou fazer a Dilma. Tava com o cabelo grande, gordinho, dentucinho. Fiz a Dilma, fui numa festa fantasia. E eu não conseguia andar, aquela festa fantasia muito grande, tinha tipo 5 mil pessoas na festa. Eu não conseguia andar, porque Foi um as pessoas sucesso. adoraram. Eu falei, cara, esse personagem pode ser bom. Eu gravei pra mandar pro Tom, só que era pra mandar pro Sedex. E Sedex era caro, eu não ganhava tanto assim. Eu ganhava na Record, eu ganhava 3 mil reais, vai. Era o que eu Sério? ganhava. Por mês? Ah, mas naquele Não, tempo naquele era. tempo era Ué. um bom salário. Ué. Não, mas não era um dinheiro sobrando, né? Não, mas era o dinheiro que pagava o aluguel e dava aluguel, pra não, pagar uma pagava refeição. bem. Aqui em Sim, São sim. Paulo pagam um estúdio de 12 metros Só em qualquer você. lugar. Aí, mas o que eu falei, aí um amigo meu disse assim, eu falei, cara, como é que eu vou mandar isso pro Tom? Porque eu quero mandar logo, aquela ansiedade, eu quero que ele veja logo. E ele falou assim, não tem uma coisa fácil, você tem um site novo, chama YouTube. E você sobe o vídeo, porque o YouTube era para isso, para você mandar vídeos por e-mail. Sim, a gente. Não era essa plataforma que A era. galera poder. Não, já era, mas nós não tínhamos o conhecimento. A gente não usava para Pra isso, né? Eu tenho A o gente... YouTube desde que ele iniciou. você Então, acredita? eu usei o YouTube para mandar o link do vídeo que eu gravei de Dilma pro Tom. E aí, este vídeo caiu na Viralizou. rede e viralizou. E eu fui capa do Folha de São Paulo, capa quase que toda, Que legal. como fenômeno do YouTube, porque eu tinha 70 mil views. Uau. Porque naquilo, 70 mil views naquela época, E no Brasil Muito ainda. era um não. absurdo, entendeu? Como é que foi pra você? Você jogou despretensioso pra poder mandar pro Tom Joguei. e aí? Foi muito louco. Foi assim, virou aquilo tudo, eu mandei pro Tom, fui conversar antes com os comediantes para saber se alguém imitava a Dilma, ninguém imitava. Caiu no gosto e foi muito louco, porque de quando o vídeo caiu no YouTube, virou sucesso. Pro programa do Tom acabar, foi cerca de 3 semanas. O programa acabou. O Tom rescindiu o contrato com a Record. Pagaram Mas nós mais estamos pra falando ele. ainda de um período que existia Cacete do Planeta? Porque Cacete do Planeta era um período ainda Aí que. o Cacete do Planeta não tinha acabado. Porque nós estamos falando que Cacete Que do eu vou Planeta entrar era uma sátira política. Que eu vou entrar nessa história porque ela é a coisa que fica na linha do tempo, ela faz a Claro. gente voltar. Ela faz, mas eu sou a pira do tempo. Eu sou Aí a o que que acontece? surta, não sei onde eu tô. Então, o que acontece? Não tinha. Foi 3 semanas até que o programa do Tom acabou. E aí veio o convite, coincidentemente, no mesmo período da TV Globo. Por quê? Porque o Cláudio Manuel foi no programa da Globo News chamado Em Pauta, que é o prime time da Globo News. É um programa que passa das 9 às 11 da noite, Ah, todos os dias. É o prime time da Globo News. E ele tava com o Cláudio Manuel, tava assistindo. Já tava rolando propagandas do Cacete Planeta. E foi para divulgar o programa, que ia voltar. Aí ele pergunta assim, quem é que vai fazer a Dilma?
Aí ele falou assim: olha, tem um cara na internet chamado Gustavo Mendes que faz a Dilma e a gente não tem nem coragem de imitar ela depois dele. Bussunda morreu. Cara, foi isso, era meio que isso. E aí, já tava eu tava assistindo o programa e eu mandei uma mensagem pra ele no Twitter. Eu falei assim, cara, eu tô assistindo o programa aqui, caramba, muito obrigado pela citação. Ele falou assim, olha, eu tô de férias, tô no interior da Bahia, que não pega celular, eu vou voltar dia 27 de janeiro, não assina contrato com ninguém, Me porque espera. me espera. E, cara, aí tava vindo muita coisa acontecendo. Tinha proposta do SBT, proposta de um Proposta. monte de lugar. Eu Caramba. cheguei aí no SBT para assinar contrato com uma produção na época. Só que no dia que eu cheguei para assinar contrato, eu entrei no estúdio, peguei um iPad do meu empresário, não tinha iPad, para olhar meu e-mail, tava logado meu e-mail lá, não tinha nada. Cheguei para reunião. A reunião atrasou 5 minutos. Nesses 5 minutos, eu atualizei o e-mail. Então, é o e-mail do Cláudio Manuel. Tô chegando, quero conversar com você. Não sei o quê. E aí, saiu doido. Não, mas eu estava lá para assinar o Meu contrato. Deus, e aí? Mas eu ia começar num programa que já existe, era o programa do Ratinho. E eu não me enxergava muito bem naquele contexto ali. E o Nossa, salário não dava, entendeu? Tipo, a Globo iria cobrir o Mas é que valor. não dava, não, eu não cheguei nem a falar de salário, porque quando a gente foi conversar, eu falei assim, olha, eu preciso sair, porque eu tenho um compromisso agora em Ubatuba e tinha mesmo. Eu tô indo para Ubatuba e hoje a gente se liga depois. E o que aconteceu? A gente foi pra praia e lá a gente ligou, porque a gente não ia ter coragem de falar com um cara que eu não podia falar naquela hora. E a gente pediu um tempo e tal, e aí veio a Globo e eu fui conversar com eles já pra assinar contrato na Globo. Aí foi uma coisa muito louca. Eles fecharam o cachê já. Foi babado? Não era o cachê, porque eu nem vi o cachê do SBT. Nem cheguei a conversar de cachê, eu não quis conversar mais. Eu falei, vou esperar os caras chegarem. Eu queria ir pra. Era o sonho, então. Não era o sonho. Botado na mesa que te fez carregar e ir para a Globo. Então, mas eu vou te Assim, dizer. estou aqui com Era Band, outra. SBT, Não, todo não mundo era atrás isso. de mim. Eu sou a gostosa da Eu sou a Dani Von. Mas, gente, calma aí. Sabe Mas o eu seguinte, acho que um programa era o programa do Ratinho. Ah, mas amigo. E o outro era o Cacete do Planeta. Naquele momento da minha carreira, o que eu queria ir para um programa de humor. O Ratinho ainda não era humor, como é. Agora ele virou um programa de humor. Mas a Globo sempre. Mas não era bem assim. Mas o Ratinho, ele sabe da valorização dele regional. Não, mas eu amo o Ratinho. Eu também gosto. Eu amo o Ratinho. Eu não valorizo o Ratinho, mas a gente sabe, tipo assim, quanto a Globo se viralizava na época com o Cacete Planeta, o quanto o Ratinho era regional, Mas com o era. Ratinho. Não, mas era o de. Não, Ratinho é um programa nacional. Porque só Hoje, Não, sempre foi. Sempre Sempre foi. foi. Ele sempre teve uma galera, sempre teve. minha mãe não me deixava assistir Ratinho. Sério? Não. Sim. Mas também. Porque falava que era, na época, era um programa pros era comediantes. super preconceituoso. Não, mas No isso Sul, aqui é estou falando do Sul. Deixa ele falar. Pensando pros comediantes, você também fala É do bom. Globo, meu bem. Ah, Globo, gata. Talvez o SBT tá em outro nível. Mas Oi, SBT. Eu adoraria voltar, inclusive. Tô Hoje. sem contrato. Agora eu quero dizer o seguinte: Bora. que. Não é isso, cara. É porque era um programa de humor. Sim. Vai ser um programa em que eu não teria um personagem específico, eu ia ficar como um elenco lá. Entendi. Então, nessa época, foi melhor que eu fosse. Era melhor pra mim, pra minha carreira, e qualquer um dizia. O próprio Ratinho, porque eu encontrei o Ratinho anos depois, quando eu saí de lá. E aí ele me chamou pro programa dele. Eu fui contar essa história pra ele. Que legal. E ele falou assim, meu filho, cara, mas você tinha mais aqui. Não. Então, Porque fechou um contrato bom. Mas deixa eu falar uma coisa. Até eu fecharia. Aí eu falo, eu também naquele período eu seria a Suzana Mas Vieira. não é tudo Eu faria dinheiro, doida. não é só- Eu ganhei muito dinheiro na Globo, porque o meu primeiro contrato foi uma merda. Foi um contrato que eu cheguei assinando qualquer coisa, nem foda-se. Era Globo, eles vão fazer merda comigo, assinei. Mas a minha renovação foi boa. Eu tive uma boa renovação de contrato. Porque fez sucesso, o programa foi bom, fez sucesso. Cliques entrou babado. Então, a Dilma é pop? A Dilma é pop? A Dilma é super. Dilma, você é pop? Pedro! E ela tá aí, ó, fechando contrato, entendeu? Com a China. Beijo, meu amor. Né?
presidenta do maior banco do mundo. E aí, menina? Hoje, se ela volta pro Brasil e ela vira, sei lá, senadora, ela sai daqui e cai pra cá. Ela Sim. não pode, aqui é um... Já passou ali. Não é aonde você tá com a inteligência que você tem. É só isso. E ela alavancou também a tua carreira, querendo ou não. Não, né? Dilma, total, naquela época foi muito, muito bom. Me atrapalhou também muito, né? Eu imagino. Muito pra caralho. Eu nunca virei um cara de comercial, eu não ganhei horror. Eu ganhei muito dinheiro porque eu vendi muito ingresso. Eu não ganhei. Eu fui da relação de ingresso. Agora, publi não, porque as pessoas não me chamavam pra publi. Sim, sim. Porque não queriam atrelar a marca a uma política, né? E não tem nada a ver, era só o personagem. E isso acontecia porque você acha que o governo, muitas vezes, ele detesta que você faça uma sátira dele mesmo? Não, eu nunca tive problemas com relação ao governo. Não, nunca tive, sempre levou na boa. Eu nunca fiz pra homenageá-la, nunca foi a intenção. Eu só conheci a Dilma. Só permiti conhecer ela, só deixei que eu permiti, parece, né? Mas ela me convidou e eu só aceitei depois do impeachment. Por quê? Porque eu não queria cair. Eu não queria ir pra lá e aí eu falava assim, gente, eu vou conhecer. O pessoal falava assim, você tem coragem de imitar a Dilma na frente dela? Eu falei, claro que não. Óbvio que não. É uma senhora, primeiro que é uma senhora. A Dilma é uma senhora. E a presidenta do Brasil. Você acha que eu sou o quê? Um idiota? Que eu tô comendo cocô? Claro que não. Mas eu não queria, porque eu achava que se eu conhecesse a Dilma, eu ia me apaixonar por ela. Eu ia me encantar com ela. Aí eu ia eu tinha esse medo. Eu também teria a mesma posição. Enquanto eu não acredito em quem aquela pessoa é, eu imagino o que ela é, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. E é basicamente Agora, tem isso. um detalhe sobre isso, que é o seguinte, eu acho que a imitação traz sempre simpatia para o imitado. Então eu acho que a minha Dilma foi muito boa para a presidenta Dilma. Sim. Tanto é que, quando veio o Michel Temer, eu não quis fazer o Michel Temer. Eu imitava a mulher dele, eu imitava a Marcela Temer. Falava, eu não vou dar simpatia pra esse cara. Entendi. No Bolsonaro, eu não imitei o Bolsonaro, eu fazia a Danada Alves, a Damares. Eu não, porque imitação não traz simpatia. Porque além disso, é uma mídia, né? De certa forma positiva. Por mais que eles não vejam, tipo assim, a nossa querida Gretchen, que se tornou um ícone meme, que por alguns momentos da vida dela, ela sentiu que aquilo era um ultraje na carreira dela. Como eu, Gretchen, estou sendo um meme de internet. E ela se tornou clipe de Katy Perry. Eu acho que ela nem imaginava Chegou que ao... sabia que era. Não importa. Amor, não importa se fica bem ou ficou mal. Veja onde está Melo, onde é Manela. Vamos lá, Dilma é pop, então tá bom. Beijo, amiga mulher. Pop pra cá. Pop, Dilma, você é pop, vamos lá, próximo. Meninas. Ai, o Rafinha Pop pra baixa. caralho. Desculpa. Pop pra caralho. Conhece ele A pessoalmente? gente trabalhou, Então vamos lá. 2 anos na qualidade do programa dele na Band. Eu tava junto com ele. É um cara sensacional. Agora eu vou dizer como é que o Rafinha conquistou meu coração. Porque assim, ele é um puta comediante. Eu comecei minha carreira, eu tinha uma piada do Rafinha que eu catava pro meu texto. Porque na época a gente não sabia que não podia pegar piada um do outro. Não tinha isso, né? Não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma. Referência. Era uma referência. Quando eu soube que não podia fazer piada, eu tratei de escrever meus textos. Eu já falei isso pra ele no podcast dele, a gente fala sempre. Agora é um cara incrível. O que me fez apaixonar pelo Rafinha foi o modo como eu vi ele tratando e cuidando do filho dele, cara. Ele é um puta pai, assim, tinha um momento que parava tudo, podia ser pra falar com o filho. É um cara sensacional, um puta comediante, um tempo de humor como poucos que eu já vi na vida. É um grande cara. Então ele é pop. Rafinha, você Rafa, você é pop. Nossa, arrasou, Pix entrou. Vamos lá, meu amor. E o pod? É pop ou não é pop? Eu adorei. Você É gostou? o surto da internet. Gustavo Mendes. É que ele deu William Cadê as Bonner. É a pautas, Fátima Mayara? Bernardes mais Finalizar. maluca da internet. Gustavo, Olha, passa suas redes Gustavo sociais aí pra galera poder te seguir. Primeiro eu Pra quero gente poder- agradecer A demais. gente que agradece você por ter vindo aqui, Não, meu. a senhora quer matar a gente, Quero. né? A senhora tá com ódio. Ela falou assim: corta o podcast a partir daqui. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tô apaixonado. Primeiro que eu sou fã de verdade do Pod a Pod. Obrigado. Mas não é de hoje, não. Eu sou fã muito. Tanto que quando os meninos
eu tenho uma equipe de heterossexuais É. que não sabem nada. E aí fala assim, não, você quer fazer isso? Claro que eu quero fazer, eu quero muito fazer. Muito legal, muito legal. Aí quando você quer voltar, eu falo assim, claro que quero voltar. Eu vou terminar essa Gente, deixa eu conversa, contar que entendeu? aconteceu isso Tem daqui. coisas Segundo- ainda que eu não falei, entendeu? Que Segundo precisa dia. ser Mas eu dito. sou apaixonado pelo Porque é trabalho bicha de pra Deixa eu te bicha, né? contar. Assim, é que assim, muita gente não entende a nossa conversa. Existe muito youtubers na internet. A gente entende Carlinhos Maia, Diva Depressão, Muita bicha, né? muita Muito bicha na viado, internet e eu amo menina, todas é babado. elas. Mas nenhuma delas Me fez tão feliz como você como me você faz. me faz. E eu acho que é muito isso, o Pod é Pop, ele tem esse diálogo entre manas. É. Exato. Você E sabe- quando a gente traz as manas aqui, é pra Procurei isso. em todas essas bichas a felicidade. Mas não encontrei. Isso, Manda, quem manda é redes mana sociais entende pras bichas te tudo seguir, mandar um isso. nude de alguma coisa. Não Gente, pode não, mandar. não, Por quê? Gustavo Mendes. Você, vamos terminar. Você tá Porque namorando? eu estava namorando. Não, Não. tá namorando mais? Gustavo Mendes não está Agora, namorando. O que tá Eu acontecendo? peguei aqui, Ah, Ah, eu vou noivar. eu não agora? acredito. Não, para. Produção, Maiara, toca Gente, eu quero, toca a música Não, romântica mentira. agora. Vem cá, meu amor. Passado, menina! Olha aqui que Olha vai aí. ver! Cadê as palmas, Eu tô- Maiara? Pelo amor de Vem cá. Eu não acredito! Olha esse corte, Márcia Goldschmidt, porque mexeu com você, mexeu comigo. Olha aqui. Entendeu? Eu não acredito. Deixa eu Amor, Você vai ter esse coragem na frente do público. amor, você quer casar comigo? Sem dúvida. Ai, não acredito. Ai! Cadê as palmas? Isso está registrado em internet. Vamos lá. Peraí, eu tô Se sentado. ajoelha, vamos lá, gata. A senhora se ajoelha agora. Agora é a sua vez. Casamento, para, tá tudo certo. Matrimônio, se Deixa ajoelha. ele falar. Quero casar com você. Aê! Passada, menina, pedido de casamento. Não... É um pedido que entra no Project Pop. É um corte de milhões, entendeu? Passada. Menina, que Dia dos coragem. namorados. É porque é o seguinte, é porque quando a gente entra aqui conversando com vocês, é uma coisa tão nossa, né? É tão nosso mundo, é tão nossa gente, que parece que o mundo lá fora homofóbico nem existe. Uma Parece que bolha, as né? dificuldades de famílias que expulsam seus filhos de casa, de adolescentes, meninos gays, meninas lésbicas, meninos trans estão abandonados e parece que isso nunca existiu, porque aqui é tão nosso, é tão colorido, é tão nosso mundo, mas que fique como lição. E eu sou apaixonado pelo Lucas e é isso mesmo. Aí, Lucas, arrasou. Maravilhoso. Obrigado por você ter vindo, Tô viu? muito feliz. gente. Tem um recado Obrigado. pra você. Pera aí um pouquinho, calma aí, tem telefone tocando, bota aí. Me pediram para falar do Gustavo. E falar de Gustavo Mendes é falar de talento, de entrega, de coragem e de risada boa. São 5 anos caminhando juntos. E que presente tem sido. A cada projeto, a cada cena, a cada ideia maluca que ele tem e transforma em algo incrível, eu me surpreendo. Gustavo não é só um dos maiores humoristas do Brasil. Ele é apresentador, redator, escritor, diretor. Cara, é um artista completo. Mas acima de tudo, é um amigo leal, generoso, com um coração gigante. E que me faz rir até nos momentos mais difíceis. Já passamos por perrengues, bastidores insanos, momentos de tensão e também de conquista, e sempre com humor, verdade e parceria. É um privilégio estar do lado dele, vendo esse talento gigante de perto e ajudando a potencializar o que ele nasceu para fazer, tocar o Brasil com arte. Te admiro muito, meu irmão. Bruno Que Cabral. lindo. Bruno é da produção, que era aquele, a galera hétero que falou se vem ou não vem. Cota Que hétero, né? legal, tá ali junto com Meu você. empresário, né? meu querido amigo. Bruno Cabral. Tem mais Parabéns, recados? Vamos lá, Bruno, tem mais, Maiara? obrigado. Aqui tá gravando, meu amigo Olha aí. Gustavo Mendes. Eu acabei de chegar em casa do show, do qual você é o diretor do meu show. É uma coisa que eu sempre sonhei antes de ser seu amigo. Eu era seu fã e ainda sou, lógico, mas sempre tive isso e hoje eu faço um show que você dirige. Infelizmente, deu 2 pessoas só no show. Não vou ter como pagar os 10% que a gente Ele combinou. fala isso Engraçado. toda vez. Não, fica Toda difícil, vez, tá? né? Uma hora vai, uma hora vai. Eu te amo muito, meu irmão. Muito obrigado por ser, não é nem fazer, ser parte da minha trajetória, tanto profissional quanto pessoal, viu? Tem mais pegar uma a tela, pessoa que Maiara, quer te aqui. dar oi? Deixa eu pegar aqui, peraí. Cadê? Muito Cadê? rápido. Nosso tempo tá acabando, filho.
Olha lá. Ela também ama o Meu Titi Deus, Gustavo. é querida. Tamo junto, meu irmão. Beijo, Te amo. Lucas. Beijão. Maravilhoso. Belíssimo, Titi né? Gustavo, cospe nele, filho. Bicho, se Ele é a cachorra. ela fosse talentosa, ela enchia o Belíssimo. A palco, cachorra é gata. gatinha também. A cachorra é belíssima. Os dois são belíssimos. Maravilhoso. Dois amigos aí, né? Muito legal Pô, com fiquei esse muito recado. feliz, muito emocionado. São dois amigos queridos, meus melhores amigos, sem dúvida nenhuma. E, Esse gente, recado pra muito você. gosto. Essa é a nossa pequena homenagem pra você. A gente queria agradecer você aqui. Muito Muito obrigado. obrigado. Muita axé pra você, viu? Muita Pra você energia. também. Obrigado viu? por toda essa representatividade. Ai, Por... puxa, que mão grande que Ela você é, tem, bicha. gata. Olha, tá Obrigado suja a pela essa camisinha coragem. dos todos, Ela é artista, ela é artesã, ela faz de tava tudo. pintando lá em Obrigado por casa. essa coragem, amigo. Obrigado por estar ali na frente de todo mundo aqui, Pedido tipo, lindo de casamento. da internet. Obrigado por ter, Obrigado. por representar a Ai, nossa é isso. comunidade de alguma forma. Obrigado por trazer a política de alguma forma divertida, muitas vezes, pra gente entender um pouco da onde a gente está e com quem a gente está sendo representado, entendeu? Porque muitas vezes a gente não entende o papel que a gente faz na nossa comunidade e para quem a gente representa. Mas a graça, o humor, ele também é informação. Sem dúvida nenhuma. Informação e formação, né? E E falando é- em informação, eu queria que você mandasse um recado pras pessoas aqui, pra quem tá Eu achei que começando, era fazer formation tá- da Beyoncé. pra quem tá começando Também. nessa carreira de comediante. Vamos fazer a Erika O que Hilton. você falaria pra essa pessoa, porque não te contaram no começo? Que é o Finalizar. seguinte, você pode fazer sucesso. E pode ser muito difícil lidar com dinheiro. Então, aprenda a lidar com o seu dinheiro. E nunca caia na burrice de achar que a vida é agora ou nunca. A vida nunca é agora ou nunca. A vida sempre dá um jeito de continuar e de existir. Então, se não deu agora, vai dar depois. Se não foi agora, vai ser daqui a acontecer pouco. depois. E tá tudo certo. Fique em paz. Gustavo Mendes arrasou! É, meu Cadê as amor. palmas, E fica senhora? atento pra senhora que ganhar dinheiro não é um problema, é a solução. A gente E tem não nossos importa o que. apoiadores, que é essa solução. Vamos lá. Bora Quem tá apoiando? Solução é a O Pix que Império é dos bom, nada entra. Leques. Que a gente apoia aqui. Olha. Império dos Leques faz leques personalizados. E você aí que tem uma festa, um evento, queira fazer os leques personalizados na Império dos Leques, aponta o código aí do QR Code, Mai. Aponta aí E no a celular nossa arrasa. querida Blue Hairstylist, pra você que quer ter um moreno iluminado ou um loiro assim, olha, bem acinzentado, a Blue Hairstylist pode cuidar disso nossa pra você. beleza. Hidratação e unhas, Blue Obrigado, Blue. Hairstyle. Tem uma marca que era aqui que a gente fala de uma maneira descontraída. Entre em contato com a gente, fez o pique, a gente tá falando da sua marca, tá bom? E, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, a gente vai ficando por aqui, que a gente já tá falando muito. Vamos lá? Pô, vocês Obrigado. decoram isso tudo, bicho? Não, cara, tudo de fazendo isso cabeça, a 2 gente anos, tem é olha. babado, menino. Meu amor, eu me Deus formei de mesmo. medicina, não fiz uma empresa de Vamos lá, personagem. deixa ela falar. Até Beijo, a gente, já tá próxima. hoje Tchau, demais. tchau. E agora, você vê Internet para você. o Pod é Pop!